A próxima temporada de Stranger Things tá perto, né? Acho que já no dia 27 de novembro já estreia, que vai ser loucura, tá? Eu tô hypado. Terceira não, a quinta temporada, perdão. E surgiu esse vídeo aqui pra mim do canal Cê Tá Ligado? Como Stranger Things, bagulhos sinistros, perdeu a sua essência. Essência, meu meu aldeizinho, a minha essência. Vamos ver, porque como é que Stranger Things perdeu a essência se não tá nem mais tendo temporada? Hein? 15 de julho Vamos descobrir aqui. 15 de julho de 2016. Você sabe o que aconteceu nessa data? A Netflix lançava uma série chamada Coisas Estranhas, ou Bagulhos Stranger Things. sinistros. Uma série que tinha uma proposta de ser uma homenagem sombria aos anos 80, com suspense, Cara, tá me deixando com mistério medo, velho, e fudeu. referências a Steven Spielberg, Stephen King e vários outros. Era um prato cheio Fudeu, esse tanto moleque pros tá me mais deixando com velhos medo, que mano. cresceram Não na olha isso pra época mim não, pegando filha da referências puta. a todo momento, quanto pros mais jovens, com uma trama insana de ficção científica e terror. E foi um estouro, cara. Hoje a gente Pô, canal em dupla, mano. pode concordar que a primeira temporada é realmente um absurdo, e a série virou praticamente um bebezinho da Netflix. Depois da primeira, eles já confirmaram a segunda logo de cara e depois não parou. E Stranger Things era e Maior ainda sucesso. é a maior série da Netflix. Mas ao longo do tempo, a série acabou recebendo várias críticas e muita gente simplesmente dropou da série. Eu, cara, sou um baita fã pra falar a verdade, mas cada palavra desse título é sincera. E me dói eu falar que hoje você vai entender como Stranger Things perdeu sua essência. Bom, eu sou o Davi. Eu sou o Ricardo. Seja bem-vindo ao Cê Tá Ligado e bora pro vídeo. Caralho, vídeozão tenebroso, hein, mano. Se você consumir internet em 2016 e gosta de assistir série, você com certeza lembra do estouro que foi Stranger Things. A partir do momento que a primeira temporada saiu, ela roubou a atenção da internet. Eu lembro, cara, dos diversos canais falando dela. Por algum motivo tá muito marcado na minha memória do Leon e da Nilce falando que a série era como uma junção de filmes dos anos 80, sabe? Que era como uma referência ambulante. E eu, como E um ano depois vem It, né? Com esses mesmos, com atores, não sei se mesmos, mas uma parte desses atores, acho que o Finn, né, tá lá. E essa pegada nos 80 tava muito forte nesse momento, né, mano? Porque eles trazem isso de volta. A gente também tinha alguns segmentos de bandas no mundo que estavam trazendo essa pegada mais anos 80. E aí você tem tudo isso que eles conseguem trazer com muitas referências, justamente no momento em que o mercado consumidor da Netflix era majoritariamente formado por pessoas 20, 25 mais, sabe? Que eram as pessoas que ou viveram os anos 80, uma parte dele, ou pessoas que escutaram coisas dos anos 80 e queriam ter vivido. Então, foi um time muito certeiro 2016, cara. Além de, claro, ter essa pegada de referências a filme de terror, que é, enfim, uma coisa que a galera gosta muito. criancinha que tinha acabado de assistir a série pela indicação do meu pai, que viveu os anos 80, eu tava vidrado nessa história e eu queria ir além dela. Eu tenho certeza, cara, que boa parte do pessoal que clicou nesse vídeo tava esperando um vídeo de hate da série, literalmente tacando Não tem pau como e dar dane-se. Mas eu sinto te informar, meu caro, que não é esse o caso, muito pelo contrário. Porque eu e o Ricardo somos muito fãs da série, a gente acompanha desde que lançou praticamente, então a gente meio que cresceu assistindo ST, criando teorias pra cada nova temporada, consumindo conteúdo sobre a série, criando conteúdo sobre a série. Exatamente, mano, eu e o Ricardo sempre tivemos essa vontade de criar conteúdo pra internet. E esses daqui, cara, é a gente fazendo conteúdo da terceira temporada lá em 2019. Esse daqui sou eu com a camiseta do Dustin, do Camp Nowhere. Tá, eu acho que eu provei que a gente é realmente fã dessa série, né? Mas continuando, cara, mesmo a gente sendo criança, Stranger Things nos impactou demais. Eu lembro de ficar completamente fascinado com tudo aquilo. A história, a estética oitentista, aquele clima meio dark, os personagens, a música. Era como voltar no tempo que eu nunca tive, sabe? Um universo que parecia Essa é a familiar, visão, mano. mas ao mesmo tempo misterioso, mágico. Até hoje eu tenho pra mim,
que essa essência da primeira temporada é o que faz ela ser tão icônica. Tudo nela funcionava, o mistério, o suspense, o elenco, que parecia ter saído direto de um clássico dos anos 80, e o jeito como a série equilibrava a nostalgia com algo novo. Essa temporada foi o ponto de partida, o que deu vida a Stranger Things, sabe? É por causa dela que a série virou o fenômeno que é hoje, e é por isso que mesmo com tudo que veio depois, talvez nada tenha superado aquela primeira experiência, aquela sensação única de ver algo realmente especial nascer diante dos nossos olhos. Pior que é uma loucura mesmo. Cara, que vídeozão, é? Os caras tem sobe som, tem edição zona, ei. Vagabundo tão pico, hein, mano. Que isso? Quando a primeira temporada de Stranger Things lançou, lá em 2016, parecia que a Netflix tinha lançado um raio no meio da cultura pop. A série juntava tudo que era amado nos filmes dos anos 80. ET, Goonies, Conta Comigo, O Enigma de Outro Mundo, Carrie a Estranha. Todos esses filmes, cara, foram filmes que eu fiz Referenciados. questão de assistir depois, sabe? Ver a experiência dos meus pais assistindo a série, pegando as referências, parecia tudo muito irado. Tipo, eu tava adorando aquela história, e se eu pegasse as referências, ia ser muito melhor, né? Era uma homenagem, mas com personalidade. Nenhuma referência parecia forçada, era algo que parecia essencial pra narrativa. A forma como o Will desaparece, desesperado, gente. fugindo na estrada, fugindo de uma criatura que a gente não vê, é puro terror do Spielberg. E o que torna tão marcante é isso, é Pique o tubarão, medo do né? desconhecido. A gente não sabia o que era esse Demogorgon, Tubarão. o que era esse mundo invertido. E ver as crianças descobrindo isso, indo atrás dessa Cara, quando estreou, eu tinha 13 anos. 2016, 13. Sou de 2003, correto. E aí eu não tive coragem de assistir de primeira, mano. Eu fui assistir só 2 anos depois. Quando eu realmente tive coragem. Que eu sempre tive medo de filme de terror. Até hoje eu tenho um cagaçozinho. Só que aí, o fato de ter crianças me aproximou um pouco. Só que eu falei, vixe, vai ter umas mortes aí, eu vou ficar com medo. E por incrível que pareça, mesmo com medo, eu consegui curtir muito a história da série. Porque ela tem uma pegada muito mais investigativa do que necessariamente de terror. Ela te transporta por um ambiente que, pô, eu nunca tive contato. Então, pra mim era algo muito louco. Se o primeiro contato que você tem com essa série deve ser uma loucura. Eu quero saber como é que ele vai alegar que perdeu a essência. Porque, ao meu ponto de vista, ela nunca deixou de me transportar para os anos 80 ou para a época que ela quer retratar e trazer esses elementos que me aproximam de uma época que eu não vivi, querendo saber da história. Como é que esse cara vai trazer isso no vídeo? Vou ver se eu concordo com ele. aventura era Esses muito caras, né? interessante pra mim. Parece que saiu direto dos Goonies, tá ligado? A personagem da Eleven também, de ser uma garota com poderes, um experimento do governo, se juntando com os meninos e formando esse grupo icônico, é uma mistura de gêneros entre terror, aventura e drama que funciona perfeitamente. Você tem o terror do mundo adulto, com a Joyce e o Hopper tentando saber o que tá acontecendo, a inocência infantil do grupo de amigos, que encara esse perigo e o sobrenatural como se não fosse nada, e até mesmo as relações do grupo adolescente da série, que são temas Que a melhor parte é a relação entre eles, entre as crianças, né? Apesar de que nem todos eles são tão bons atores, por exemplo. Eu acho que de bons atores a gente só tem mesmo a Sadie Sink e o Dustin, mas ele é um personagem muito específico, né? A Sadie Sink é a que faz a Max, né? E o Dustin, eu esqueci o nome dele. Mas enfim, eu acho que eles dois são bons atores. O Dustin, ele é um ator mais nesse funcionamento específico de ser esse personagem cômico do que necessariamente dramático, mas a Max é sensacional, a Sadie Sink é muito boa. E aí você tem a Eleven, que é a Millie Bobby Brown, que, porra, desculpa, gente, ela é muito ruim atuando, ela é fraquíssima, na verdade, sem expressão, sem nada, ela é fraca, ela é fraca. Tem o Lucas, que, beleza, acho que eu nunca vi algum da filmografia dele pra poder falar mais. Não sei, eu gosto um pouco da atuação dele, mas ainda é muito travada. E tem o Finn, né? O Mike e o Will. Acho que todos eles são bem fracos, na verdade, eles funcionam muito mais como um grupo. A Max realmente se sobressai. O tipo de atuação é isso. Mas é isso que tá. É uma série tão bem construída que não precisa necessariamente ter as melhores atuações do mundo. Eles são personagens bem. Na verdade, a sensação que passa é que realmente eles são eles ali. Acho que essa é a personalidade deles. Tá ligado? Você não percebe que eles estão interpretando personagens porque eles têm aquelas exatas idades. Acho que isso se confunde um pouco.
muito bem desenvolvidos, são temas sérios. A Nancy, por exemplo, perde a sua amiga de infância aqui, cara. Como não lembrar da Eleven chegando do nada e Essa salvando cena os é moleque na pedreira, ela levitando o Mike, quebrando o braço do Troy, a cena dela virando a van do laboratório com os poderes pra eles fugirem de bike, sendo uma E assim, outra coisa que eles não citaram ainda, mas o nível de produção dessa série, pra aquela época, era tipo assim, cara, a gente tá vendo um filme da Marvel, tá? Um blockbuster a nível de série, dividido em episódios. Que era algo que não era tão simples de você ver. Tipo, você tinha Game of Thrones e só que fazia isso. E a Netflix chega, não, a gente consegue fazer também. clara referência a ET, todo o plot da Joyce, mano, sabendo que o Will tava vivo, conversando com ele, com o alfabeto na parede, o Hopper sacando de tudo e descobrindo que o corpo do Will é fake, a Nancy indo pro mundo invertido do nada. Mano, é absurdo a quantidade de cenas memoráveis que essa temporada tem. E tudo no final se amarrava, os grupos começavam totalmente separados, cada um na sua bolha, e no final eles estão todos juntos, lutando pela mesma causa, tentando se salvar e resolver o que tá acontecendo de errado. Isso se repete até a última temporada. É sempre esse mesmo estilo de núcleo de personagens que se separam e no final lutam contra o poder maior. E a Eleven vai tacar o poder e vai, ó, sangrar. Esse formato que originou aqui na primeira temporada e que a série carregou pras outras é muito orgânico e envolvente. Não é maçante, sabe? Você entende que a temporada tá indo pra algum lugar, que ela tá evoluindo. Cada episódio é melhor e mais alarmante que o outro. E o mais impressionante é que essa primeira temporada não dependia de grandiosidade. Primeiramente, ela tinha acabado de lançar, então ela não tinha aquele orçamento gigantesco. Ela era contida com poucos cenários. O laboratório, a casa dos Byers, a floresta, a escola, mas todos com uma atmosfera muito forte. O mundo invertido, por exemplo, mesmo sendo mostrado poucas vezes, ele era sujo, ele era real. Você sentia que ele era realmente muito perigoso. Dava pra sentir que Hawkins, tanto no mundo normal quanto no mundo invertido, existia, sabe? E esse senso de lugar é algo que a série foi se perdendo aos poucos com o tempo. A atmosfera, a vibe da primeira e da segunda temporada, que a gente já vai falar aqui, são únicas pra mim. Uma série meio dark, mais séria. Parecia que a cidade era nublada o tempo inteiro. O Sim, mistério a filmografia, pairava né? no A ar. Até a fotografia. trilha sonora reforçava essa sensação. Não é nem a fotografia que fala, né? A temperatura. Não sei como é que fala. Que essa temperatura todo tempo, esse filtro. Aqueles sintetizadores pesados, o silêncio nas cenas mais tensas, a filmografia menos saturada, o visual granulado, o tom da história. A primeira temporada, cara, tinha uma aura de mistério e terror psicológico que era muito bem construída. E o fim dela é, sem dúvidas, um dos melhores da série, porque além de matar o maior vilão, eles matam também a heroína do bagulho. Simplesmente a Eleven some e a gente acha que ela morreu. Cara, a Season 1 é o exemplo perfeito de que não precisa de exagero pra prender o público. É preciso só de bons personagens, mistério e uma atmosfera bem feita. A série, nessa temporada de introdução, apresenta uma história sobre amizade, medo e o sobrenatural, mas também mostra como fazer muito com pouco. E essa combinação Pouco? Na Netflix, brother. Sei não, hein? é o que faz Stranger Things se tornar o fenômeno que foi, um equilíbrio perfeito entre o simples e o complexo. Não acho que seja isso não, tá? Tudo bem. A Era das Sombras. Muita gente diz que a primeira temporada é a mais icônica da série, que a terceira é a mais engraçada, mas a segunda, cara, a segunda pra mim é a melhor da Caralho, muita gente fala que a segunda é a pior. série. Ela é o É a mais fraca. da essência de Stranger Things. É quando tudo que funcionava na primeira fica ainda melhor. Eles sobem ainda mais de nível. A Sarrafo. série fica mais sombria, mais emocional e mais bem construída. Com um episódio a mais, agora com 9 episódios, a segunda temporada vem não muito tempo depois da primeira, em outubro de 2017, a época de Halloween. E é claro que eles não iam deixar isso passar em branco. E não só na temática, eles utilizam Halloween como parte da narrativa da temporada. O clima dessa season é muito mais denso, é muito mais pesado. Um ano depois só pra sair, tá? Porra, produção foda. Aí hoje, os caras demoram 5, 6 anos pra lançar outra.
pesado, sabe? Hawkins ainda continua com aquele sentimento de cidade pequena sufocante, mas agora tem um sentimento que vem algo muito pior por aí. Lembrando agora do fim da última temporada, eles tinham derrotado o Demogorgon, então não tinha mais como o mundo invertido afetar eles, certo? Não, mano, justamente esse algo pior é simplesmente o chefão master do mundo invertido, que depois a gente descobre que é tudo Vecna, mas beleza. O Devorador de Mentes é um dos melhores conceitos de toda a série. Ele não é só um monstro físico que interfere na vida real, ele é como uma presença, um mal invisível que paira sobre Hawkins e sobre praticamente tudo. É quase E a primeira vez que a gente olha ele, que é logo no começo, que eles estão na locadora, né? Nossa, é muito épico, velho. Parece uma tempestade, assim. Nossa, é louco demais, muito massa. como uma força da natureza, tá ligado? E o momento que ele aparece, aquela sombra gigantesca no céu, vindo da tempestade, ele possuindo o Will. Mano, aquela cena é simplesmente bizarra. É com certeza disparado uma das melhores da série. O Will vai confrontar o monstro e se deixa possuir por ele. Que bizarro, mano. A primeira temporada era sobre o medo do desconhecido, daquilo que a gente não conhece. Mas a segunda é sobre o medo do inevitável. A gente conhece o Devorador de Mentes e sabe do que ele é capaz de fazer. Esse monstro agora tá dentro do Will, infiltrado no cotidiano. É literalmente um espião que sabe literalmente tudo que nossos personagens vão fazer. Isso dá completamente o tom de terror da série. E mano, o arco do Will é genial, tá? Pra mim, fácil, um dos melhores arcos da série aqui. Porque a gente começa com ele sendo possuído e virando como um radar humano do Devorador de Mentes. Tipo, o Will sabia o que ele tava planejando quando ele tava perto. E se na primeira temporada ele é a vítima, aqui na segunda, cara, ele vira um espião. Só que o espião do inimigo, dividido entre o mundo real e o mundo invertido. Esse ator tem cara de idiota e ainda consegue fazer cara de imbecil, né? Então aí junta o melhor dos mundos, que é a cara de louco, e ele fica muito louco. Só que quanto mais ele é consumido cara, ele é doidinho mesmo, ele realmente vira um espião. O Will agora vira um espião do Devorador de Mentes. A cena, cara, em que ele ajuda a matar os soldados do Owens é bizarra, mano. O Mike sacando que era uma armadilha, o Will gritando feito louco. Mano, aqui eu tenho que elogiar muito a atuação do Noah Schnapp, porque o que ele fez nessa temporada não tá escrito, mano. Esse molequinho atuava demais, tá? O fato da Eleven tá Tá, vai, vou dar o braço a torcer, o bicho A viva também essa já temporada era ele algo manda meio bem. manjado, mas vê-la com Hopper, ver toda a trajetória dela buscando o que é casa pra ela, dela tentando se encaixar em algum lugar, dá mais profundidade ainda pra essa personagem da Eleven que é tão boa, sabe? É nessa temporada que tem aquele episódio que ela vai atrás da irmã dela, da 8, e mesmo esse episódio tendo um hatezinho, tipo, ele não é o mais adorado pelos fãs. Ele é bem odiado. Esse é um dos episódios mais importantes de toda a série. É nele em que a Eleven descobre como canalizar o poder dela, a se tornar mais forte, se é que a gente pode dizer assim. É justamente aqui que ela aprende o que ela usaria no final da temporada pra resolver tudo. O roteiro dessa temporada, cara, tem um ritmo impecável. Não tem pressa pra resolver nada, sabe? A história vai crescendo aos poucos, o perigo vai se aproximando, e você sente que o fim tá próximo. O visual, claro, também evolui, já que eles tinham mais orçamento. Eles elevam o CGI da série de nível, mas sem perder aquele charme. Aqui a gente tem os Demodogs, que diferente dos Demogorgons, eles aparecem até demais e são muito bem feitos. A fotografia continua dark daquele jeito, a trilha sonora ainda tá impactante. Tem algo que eles não citaram ainda, que eu acho que é um dos melhores pontos da série, assim, sinceramente, que é a apresentação de personagens novos, que são bons personagens e que posteriormente acabam morrendo. Mas o próprio Bob Sabichão é um cara da hora, tá ligado? Divertido de você acompanhar e tal. Na outra temporada você tem um russo lá, que é bom também. Na última você teve o Ed. Então assim, eles não falaram disso, mas até essa construção de personagens que evidentemente vão acabar indo dessa pra melhor, que começa nessa segunda temporada com o Bob, é muito boa também. A série replica e ainda consegue manter aquele equilíbrio perfeito entre aventura e terror, e nostalgia e mistério. E eu não tenho nem o que falar dessa season finale, né? Simplesmente, se Stranger Things quisesse acabar aqui, eles poderiam. É um fechamento de arco tão perfeito que eu acho que não tem nenhum outro melhor na série. Só talvez o possível fim, né? Na quinta e última temporada. Mas, cara, o grupo de novo se unindo, tirando o Devorador de Mentes do Will, o Hopper e a Eleven fechando o portal, ela levitando e tretando
lutando com um devorador de mentes. A trilha, cara, nesse momento é o tipo de clímax que arrepia. É a série no seu auge, sabe? É o ponto em que Stranger Things ainda conseguia ser sombria, épica e emotiva, mas a outra sem é melhor. precisar virar um show. Sem precisar virar um show, eles não gostaram. O tom adolescente. Vamos ver. Porque, assim... E agora chegamos em eu tenho 21 anos. Esses caras também não me parecem muito velhos. E os atores também que fazem a série não são velhos. Então o tom adolescente a gente entende. Vamos entender por que isso é uma crítica. Porque a série também é adolescente, gente. 2019, a terceira temporada, e essa aqui divide muitas opiniões, Só de porque vocês. ela é uma season bem diferente das outras se você for analisar, e Stranger Things muda completamente de vibe. O Porque eles clima são mais sombrio e velhos. misterioso das duas primeiras temporadas dá lugar a algo mais colorido e adolescente. A série sabia que tinha ganhado muito público jovem e adolescente e pré-adolescente, então ela faz a escolha de agradar esse público. Principalmente ali nos primeiros episódios, a gente tem ceninhas pra agradar essa parte, com o relacionamento do Mike e da Eleven ali dando errado, eles brigando ali. Eles vivem praticamente um filme típico de adolescente dos anos 80. Bom, é verão e os nossos personagens estão de férias, e aquele clima sério e sombrio some completamente. Até a coloração muda pra caramba, né? Acho que é muito interessante ver essa parte. O tom da série muda junto com a temporada, e isso foi uma coisa que me desagradou um pouco, pra falar a verdade. Me fez pensar que a série tinha desvirtuado um pouco da sua própria identidade. O shopping novo, as luzes, as cores, as roupas, o 4 de julho, tudo é muito mais vibrante e alegre, só que isso não é necessariamente ruim, mesmo que eu tenha tido uma... Não é ruim. E eu acho que eu discordo um pouco dele nessa parte. Ainda mais porque eu acho que faz essa mudança na hora certa. Você faz essa temporada ainda com a mesma pegada das duas anteriores, já se torna algo maçante. Pensa num filme que tem uma fórmula. Pronto, pensei agora aqui. Deadpool. Deadpool é um filme que tem uma fórmula muito certa. O primeiro, foda. O segundo, vai. O terceiro, você já fica um pouco mais cansado de ter aquelas mesmas piadas, aquele mesmo estilo de fazer. Então você alterar a forma que você faz uma saída, na verdade, para você continuar mantendo uma boa qualidade, uma boa história. E eu acho que nesse caso de Stranger Things, eles continuam mantendo uma régua excelente. Inclusive, acho que essa é a minha temporada favorita, pelo que pouco que eu me lembro. E essa coloração, essa pegada mais adolescente que eles trazem de evolução dos personagens, combina diretamente com a evolução da idade dos atores também. E da idade do público que também está consumindo nesse momento. E aí você vai ter todas essas construções envolvendo esses atores, esses personagens, na verdade, nessa temporada, que culminam naquele final que é maravilhoso também, sabe? Muito louco. Então, certa aversão a essa estética, eu a gosto série dessa entrega estética. uma das temporadas mais divertidas de toda a série. Não é pra tanto que muita gente considera essa, a terceira temporada, como a melhor da série inteira. E de novo, cara, mesmo que eu acho que tem um certo problema você mudar a identidade da série meio bruscamente assim, eu não imagino Stranger Things sem a terceira temporada, sem essa estética faz dela. sentido. Foi algo tão marcante que com o de tempo acordo eu com a aprendi idade a deles. gostar. E hoje eu gosto muito dessa terceira temporada. Mas essa mudança de estética, vamos dizer assim, que não foi uma das melhores não, viu? Um exemplo claro é o Hopper. Nas duas primeiras temporadas, ele era aquele policial durão, traumatizado, com uma carga emocional enorme. Aqui ele vira praticamente um alívio cômico, exagerado, quase que uma caricatura de si mesmo. Ele passa tanto tempo discutindo com a Joyce e contracenando com aquele tal de Alexei, e embora isso gere momentos engraçados, quebra muito o peso que o personagem tinha. É quase como se a gente estivesse vendo outro Hopper, sabe? E esse ar cômico elevado. Mas aí eu acho que sai um pouco da evolução do personagem também, rapaziada. Eu acho que o Hopper ele começa a se redescobrir um pai, uma pessoa melhor e tal, uma pessoa menos sombria, menos amargurada, justamente para a chegada da Eleven. E aí ele vai se permitindo ter uma nova personalidade também, porque é assim que somos. Nem sempre a gente vai ser aquela pessoa que a gente era há 2 semanas, 3 semanas atrás, há 2, 3 anos atrás, sabe? A gente vai evoluindo com o tempo, com as pessoas que vão passando nas nossas vidas. Eu me considero um cara muito mais comunicativo hoje do que eu era antigamente, por exemplo. Assim, acho que essa questão do Hopper é diferente.
tira o peso de terror da terceira temporada. Eu lembro, cara, claramente dos atores vendendo a Season 3 como a mais assustadora que eles já gravaram, porque se você for ver no papel, é mesmo, o monstro principal, feito de carne humana, é bizarro, velho. Mas a temporada simplesmente não tem esse terror. Você não fica com aquele medo do que vai acontecer, porque a cada momento tinha que ter aquela ceninha de alívio cômico do Alexei pra fazer a galera rir. E aqui vem um ponto que tira todo esse peso de perigo da série. Ela simplesmente não mata a personagem principal. Todos que morreram nessa isso temporada é um foram problema personagens criados por ela. Como o acontece. exemplo do Alexei, que era mais do que óbvio que ele ia morrer. É aquele É famoso uma tipo de tristeza, né, personagem mano? feito só pra criar afeição com o público e depois morrer logo em seguida. Mas pra ser justo aqui, o ritmo dessa temporada é excelente, tá? Maravilhoso. Você, cara, consegue Tudo matar ela acontece. num dia se você quiser. A narrativa é muito divertida e aquela parada de vários grupos acontecendo ao mesmo tempo e no final eles se juntarem, aqui eles fazem com maestria. Tem várias tramas paralelas acontecendo ao mesmo tempo e no final eles amarram de forma perfeita, mano. O momento que o Steve acerta o carro do Billy, por exemplo, ou o Hopper e a Joyce chegando no shopping na hora H, são momentos icônicos e memoráveis de Stranger Things que, pô, não tem como apagar. Toda a parte do laboratório russo debaixo do shopping é genial e feito, né, executado de forma muito boa, mano. Porque não fica foda, algo mano. jogado, algo muito surreal. O grupo do Dustin com a Robin, com o Steve, com a Erika descobrindo tudo é muito orgânico. Você vê realmente isso acontecendo. E, pô, esse grupo é um dos pontos altos da temporada, né? O alívio cômico que eles passam aqui, mano, é muito bom, velho. É muito orgânico. Cara, é muito massa a relação do Steve. Isso aqui é muito massa, velho. É muito massa. Essa irmã do Lucas, ela é sensacional, velho. É muito natural, sabe? Porque Stranger Things não é aquela série que é sério o tempo todo. Ela tem personagens alívio cômicos, como é o Dustin, que tá desde a primeira temporada. E aqui eles encaixam ele nesse grupo e eles entregam cada momento que você racha de rir. O verdadeiro problema, mano, foi descaracterizar personagens pra fazer algo que não são da natureza deles. Aqui, no caso do Dustin, funcionou muito bem. E por fim, mano, todo o arco do Billy, dele ser possuído. Mas essa reclamação deles eu já ouvi em diversos outros personagens da cultura pop. O Joe, o Jill, talvez. Jill, não, perdão. O Joel de The Last of Us talvez seja o personagem que eu mais ouvi críticas relacionadas a de um jogo pro outro, ele perdeu muito a essência do personagem, por exemplo. Só que eu acho que você não considerar as atitudes desses novos personagens, nesse novo contexto, depois de tudo que ele passou, é porque você não tá prestando atenção que o cara tá evoluindo, sabe? Não é perder a essência. É entender que aquilo é mutável. É mutável em certos níveis. E ele pode se tornar outra pessoa de forma assim. Ele pode se tornar um cara mais engraçado, no caso do Hopper. Um cara menos amargurado, justamente porque ele tá tendo um namoro novamente, uma filha novamente, uma forma de lidar com a vida diferente, que ele não teve há muito tempo. De verdade, mano, eu acho que o Billy era um dos únicos personagens ali que eu não pensaria que ele poderia se envolver nessa parada. E ele se envolve, ele entrega demais. O Billy, mano, é um dos pontos mais altos da terceira temporada pra mim. Agora, falando da season finale, como é incrível que Stranger Things não consegue fazer um episódio final ruim, né? Todos até agora foram Não, pedrada realmente. e esse aqui É só pancada, papai. não é diferente. O ataque do shopping é absurdo de bom. É nesse episódio que acontece a cena mais what the fuck da série toda, que é o Never Ending Story. O Billy também vai de F e, mano, pra mim, a cena da morte dele é uma das mais bem feitas de toda a série. muito Mesmo o cara massa. sendo Essa um parte personagem final é- detestável, no fim você sente a morte dele, sabe? Ele lutando e se sacrificando. E é isso que eu gosto, porque nesse final eu fiquei muito tenso por um personagem que eu odiava. Eu fiquei, cara, como é que eles conseguiram fazer isso comigo, cara? Caralho. Pela parada é bem da hora de ver. A batalha contra os russos pra fechar o portal, a morte do Hopper, mano. É o tipo de clímax que só o final da série pra repetir um bagulho desse. Eu admito, eu que tanto critiquei a terceira temporada por ser cômica demais, com a morte do Hopper, ele lendo a carta, eu fiquei emocionado, porque como eu já disse, eu sou fã dessa série e eu não me deixei levar só porque eu não curti algumas coisinhas. E é justamente isso que faz essa temporada ser tão curiosa, cara. Ela tem momentos muito bons, mas ao mesmo tempo é a mais fora de tom de toda a série. A partir daqui, Stranger Things deixa de ser sobre nostalgia e mistério e passa a ser sobre espetáculo.
Depois da terceira temporada, que foi praticamente um festival de cores, Stranger Things volta aqui em 2022 com uma proposta diferente, mas igual ao mesmo tempo. A quarta temporada é a mais madura, por assim dizer, porque além de ser sombria e bota sombria nisso, ela continua com aquele tom leve e cômico. Eu gosto de colocar a quarta temporada como a mais ambiciosa de todas. É como se a série unisse tudo que... Ela não é só mais ambiciosa, ela é realmente a mais grandiosa. Em nível de produção, em nível de repercussão. Ela é muito grandiosa em nível de repercussão. Ela colocou músicas de volta no top 1 global. Tá ligado? Isso é muito grande, mano. Construiu até ali, o terror psicológico das duas primeiras temporadas, o visual vibrante da terceira, tudo isso em uma temporada só, tudo isso numa história grandiosa. E grandiosa, cara, eu não digo só no enredo ou nos efeitos especiais. Literalmente, a quarta temporada é a maior de toda a série. Ela tem quase 13 horas de duração. Se serve de comparação, a terceira temporada tem 7, ou seja, a quarta é quase o dobro dela. E isso, cara, resultou na season mais ambiciosa já feita. Eles juntam 4 temas em uma única temporada, o plot do laboratório, dos russos, do Vecna e da Califórnia. E cara, dá pra sentir que o tom mudou. O primeiro episódio já abre com aquela sequência do laboratório, com o massacre das crianças e o flashback da Eleven. É tenso, é gráfico, é cheio de mistério. É quase como se os irmãos Duffers quisessem dizer, calma, a gente ainda sabe fazer terror. Pra mim, ela já começa sendo Stranger Things na sua forma mais pura. E mano, aqui eles acertam em cheio, tá? O Vecna é o melhor vilão dessa série, mesmo depois do Devorador de Mentes da segunda temporada. Só da ideia de ser um humano por trás, e ainda mais, ser o Experimento 001, o que originou todos, é o maior plot. É um plot muito bom. Mas às vezes eu fico pensando se eu gostei tanto, sabe? Não me dá aspecto legal não, porque parece meio óbvio demais. Twist que a série trouxe desde a primeira temporada. Mesmo parecendo que tudo foi pensado aqui na quarta temporada, a criação do Vecna, ele ser a mente por trás do mundo invertido, é muito E o design dele é foda, né? Opa, perdão. O design dele é foda. bem encaixado, não fica pontas soltas. Faz sentido ele ter essa obsessão por Eleven, faz sentido ele ter esses poderes sobrenaturais. Afinal, ele era um experimento e eles fazem uma amarração de roteiro quase perfeita, trazendo um vilão realmente assustador pra cobrir e explicar o que tava faltando. Ele traz de volta aquele terror mais psicológico, mais sombrio das primeiras temporadas. Um monstro que não Uma apenas pegada muito fantasmagórica, né? Nossa, que saudade dessa temporada, velho. Eu vou rever tudo antes do dia 27. Pra poder assistir, mas que saudade dessa temporada. mas tortura as vítimas pelos traumas delas. E mano, quando eu vi pela primeira vez aquela sequência da Chrissy sendo morta pelo Vecna, eu fiquei real em choque. Essa cena é um exemplo perfeito de um terror que parece ter saído diretamente da Hora do Pesadelo. O clima dessa temporada, principalmente na parte de Hawkins, lembra muito o início da série. A névoa, o suspense, o medo do desconhecido. Hawkins volta a parecer perigosa. Mas ao Loucura, mesmo tempo, a série ainda carrega o lado colorido e divertido da terceira temporada. Os núcleos separados, como o da Califórnia, do Jonathan e do Argyle, e o da Rússia com o Hopper, eles trazem um equilíbrio entre o drama e o humor. Mas infelizmente, pra mim, esse humor não funcionou muito bem. Pra mim, cara, esse Argyle é uma cópia do personagem do Alexei, só que pior. Ele simplesmente só serve pra maconheiro. ser alívio cômico, pra no final ele não fazer literalmente nada. Ele nem morre no final, ele nem serve pra chocar o público. No caso, essa função é de outro personagem. Mas eu não vou falar mal do Ed, muito pelo contrário. Pra mim, esse cara é um dos melhores personagens já feitos por Stranger Things. Se ele tivesse desde a primeira temporada, ele seria intocável, sabe? Pra mim, é quase como um Se ele tivesse na pré-temporada e morrido na última, seria muito mais épico. desperdício matar um personagem tão bom como o Ed, mas meio que todo mundo sabia que em algum momento ele ia morrer, porque é essa a fórmula de Stranger Things. Eles trazem um personagem Mas será que ele volta? Porque ele não aparece o corpo dele, né? novo, faz a gente se apegar com ele e depois matam ele de forma heróica. Mas aqui eles fazem bem feito, tá? É realmente emocionante, você realmente fica triste pela morte do Ed. E eu afirmo aqui, cara, a cena da Max fugindo do Vecna com Running Up That Hill é uma das mais icônicas de toda a série. Todo o arco dela é absurdo e tem sim que ser lembrado como um dos melhores que a série já construiu. Ali, Stranger Things volta a ser Essa atriz é emocional, muito boa, véi. simbólica, com peso de verdade. Essa cena representa
apresenta a luta interna da Max contra o medo e a culpa. Só uma pena que no fim, quando eles matam a personagem numa cena absurdamente triste, eles decidem revivê-la pelo poder do protagonismo. E é aqui que entra o É ponto foda, pra mim. velho. Stranger Things amadureceu, mas eu acho que ela quis ser grande demais. Os episódios são enormes, cheios de tramas paralelas, e eu sinto que a série se perde um pouco ao fazer isso. Você sente que ela Vai tem ser uma coisa que vai ter nessa temporada também, né? Esse episódio de 2 horas, é filme, velho. O bagulho é filme. repetir o que é Stranger Things, o impacto das primeiras temporadas, só que agora em escala blockbuster. E sim, ela até consegue e agrada muita gente, mas vendo o trailer agora da 5ª temporada, eu sinto que ela virou tipo um Vingadores, não tem mais aquela vibe Stranger Things. Parece muito um produto da Marvel. Faz um teste aí, mano. Compara a 4ª com a primeira temporada, parece 2 séries totalmente diferentes. Tá claro que teve mudanças ao foi conforme o tempo, escalonando, a né? série cresceu como nós também crescemos. Dá pra dizer que a 4ª temporada é um reflexo da própria Stranger Things, uma mistura de nostalgia com muita ambição, ainda boa, ainda muito emocionante, mas longe daquele mistério puro das primeiras temporadas. Quando Stranger Things surgiu lá em 2016, ninguém tava esperando o que tava por vir. Era uma série que não só contava uma boa história, como também fazia a gente sentir algo. Como se a gente estivesse assistindo um clássico esquecido dos anos 80 que de repente tinha voltado à vida. O segredo dela nunca foi só o mundo invertido ou os poderes da Eleven. A série tinha perfeitamente aquela sensação de infância, sabe? Os moleque enfrentando monstros de bicicleta eram tanto um aceno pros mais velhos que viveram, tanto pros mais jovens que estavam vivendo aquela fase da vida. Não é pra tanto que a série se acomoda demais na sensação de nostalgia, na maneira de construir a história. Mas com o tempo, mano, a sensação é que essa magia foi se diluindo. A série foi ficando cada vez mais preocupada em ser grandiosa, em entregar momentos épicos, em expandir o universo. E acabou perdendo um pouco daquele sentimento simples que fazia tudo funcionar, a sua essência, sabe? É como se na tentativa de ser maior, ela tivesse esquecido o motivo dela ser tão boa no começo. Porque Stranger Things nunca precisou de explosões ou efeitos especiais pra ser impactante. Um mistério bem feito, uma atmosfera dark, personagens bons e uma vibe oitentista marcante era tudo o que Stranger Things era. Eram essas pequenas coisas que tornavam Stranger Things única. Hoje parece que tudo precisa ser um show, sabe? A gente sente falta daquela aura de mistério, daquela simplicidade que fazia Hawkins ser tão real. Mas é óbvio, Caralho. cara, que não dá pra ficar igual, não dá pra permanecer igual pra sempre. A exatamente. série evoluiu, ela mudou. Assim como a gente, que crescemos assistindo ela, mudamos, seja nossos gostos ou quem somos. Mas uma coisa, cara, eu tenho certeza que nunca vai mudar. É que toda vez que eu assisto Stranger Things, eu tenho o mesmo sentimento. E é por isso, cara, Esses caras são muito poéticos, né, cara? Eu tenho o mesmo sentimento. E é por isso, cara. que mesmo com altos e baixos, a série ainda tem o poder que muitas outras não têm. O de fazer a gente lembrar o que é ser criança de novo, mesmo que por alguns episódios. Mesmo que por alguns episódios. Eu falei, não falei? Eu falei que quando eu falasse, eu falei sim. Foda. Mas esse foi o vídeo de hoje, a gente espera Videozaço, que você tenha mano. gostado e se Parabéns curtiu a aos nossa manos, viu? análise, se inscreva se não for inscrito, Não sou deixa inscrito? o like, Não sou compartilha inscrito. o vídeo e não se esqueça de hypar. Exatamente, Cê Ricardo. tá ligado, mano? Esse aqui é um vídeo mais especial, feito com mais Especial, carinho. velho. Então, se você curte os nossos vídeos, se inscreve aí, cara. Deixa o like que vai ajudar demais, beleza? Mas então é isso, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado você por ter assistido até agora, cara. E falou! Falou, galera! Falou! É isso, mano. Que vídeo bom, hein, mano? Os caras sabem o que faz, velho.